Olá, dando seguimento então aos nossos estudos, vamos falar agora um pouco sobre penhora. Então nós já sabemos que execução pagamento de quantia é um ato que busca a expropriação dos bens do executado, tentando satisfazer a obrigação. Cite-se então para no prazo de 3 dias satisfazer a obrigação sob pena de penhora, enfim, nós estamos estudando esse raciocínio. Então, o que pode ser objeto de penhora? Estudamos em outro momento o artigo 789 sobre responsabilidade patrimonial, que dizia para nós que o devedor ele responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Mas todos, professora? Não, salvo as restrições estabelecidas por lei. Então, a lei vem dizendo para nós que não são todos os bens. Artigo 832 fala para nós que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considerar impenhoráveis e ou inalienáveis, tá bom? E é interessante porque a penhora ela deverá recair sobre tantos quantos bens bastem para garantir o pagamento do principal, dos juros, das custas e dos honorários. É o que está previsto no artigo 831 para nós. Mas o artigo 836 ele diz que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, até para não ferir a dignidade, enfim, da pessoa humana do executado. Um bem que foi encontrado para ser expropriado, ele é ínfimo, né? Não tem condições de, em hipótese alguma, saldar as dívidas. E aí, voltando para os nossos bens objeto de penhora, 833 vem dizendo então que são impenhoráveis os bens inalienáveis. O que são os bens inalienáveis? Os bens inalienáveis são aqueles que são assim considerados pela sua própria natureza, porque a lei assim o considerou. Por exemplo, os bens móveis, os bens imóveis que sejam tombados, os bens públicos, as obras de arte, são todos considerados bens inalienáveis. E a lei agora, no artigo 833, ela vem dizendo quais são os bens impenhoráveis. E inciso 1 vem dizendo que são impenhoráveis os bens inalienáveis. E também os bens que são declarados por ato de vontade, não sujeitos à execução. Mas o que seria isso, professora? Então, ao indivíduo ele é permitido gravar determinado bem com essa cláusula de impenhorabilidade, retirando daí do Estado o direito de expropriá-lo para pagamento de dívidas. Mas eu não posso inserir essa cláusula de impenhorabilidade sobre o meu próprio bem. Na realidade, ela é inserida, ela é imposta em benefício de outrem, tá? Por um ato de disposição de vontade, como acontece, por exemplo, com a doação, com o testamento. Então, aí você, nesse ato de disposição de vontade, você diz que aquele bem é tido como sendo impenhorável. Mas essa impenhorabilidade, inclusive, pode ser cedida, flexibilizada, tá? Quando se perceber que está gerando muitos benefícios em favor do próprio devedor em prejuízo, né, do credor, tá? Então, esse é um primeiro pormenor importante ser dito. Aí vai na sequência de artigo 833, diz que também são impenhoráveis os móveis, os pertences, as utilidades domésticas que guarnecem a residência. Aí no finalzinho ele vem dizendo ali, salvo aqueles que sejam de elevado valor e o que ultrapasse as necessidades comuns correspondentes ao uso médio, padrão de vida. Os vestuários são impenhoráveis, salvos de excesso valor. O inciso 4 vem falando dos nossos vencimentos, né, dos salários, os soldos, enfim, ali vem falando dos ganhos do trabalhador autônomo, os honorários do profissional liberal. Então, regra geral, então eles colocam uma primeira possibilidade de ser impenhorável, mas eles vêm trazendo exceções. Aí eles nos remetem aqui o inciso 4 ao parágrafo 2º, que diz que o disposto no inciso 4 não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou seja, eu posso penhorar seu salário sim para pagar as prestações alimentícias, independentemente da origem da prestação alimentícia, quer ela seja alimentar, quer ela seja indenizatória, tudo bem? Bem como também não se aplica às importâncias que excederem a 50 salários mínimos. Então, se esse soldo de salário, se esses vencimentos excederem a 50 salários mínimos, aí pode haver essa constrição. Enfim, tá? Voltando ao inciso 5, vem falando de livros, de máquinas, ferramentas ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
Aí a gente tem que ir para o parágrafo 3º, que fala que inclui-se essa impenhorabilidade, também os equipamentos, implementos, enfim, vários, tá, maquinários ali para o trabalho da pessoa. Mas no final ele diz, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico. Então, se você financiou o bem, então, se a dívida era oriunda do próprio bem, ou se você deu o bem em garantia, aí você pode vir a perdê-lo. Você abriu mão da impenhorabilidade quando você dá o bem em garantia. Tá? Inciso 6º vem dizendo sobre o seguro de vida, porque o seguro de vida ele tem caráter alimentar, mas também qualquer valor, não tem um teto, tá? A jurisprudência já vem regrando isso, se não me engano, até 40 salários mínimos. Os materiais necessários para as obras em andamento, tá? Salvo se a própria obra for penhorada, né? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, e assim vem trazendo várias situações. É importante que vocês façam a leitura desses dispositivos legais, tudo bem, pessoal? Podem ser penhorados, em artigo 834, a falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, tá? O bem inalienável é impenhorável, mas os frutos e os rendimentos deles, a falta de outros bens, podem ser penhorados. O 835 vem dizendo para nós que a penhora observará preferencialmente uma ordem aqui estabelecida. Preferencialmente, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas de um caráter preferencial. Primeiro, dinheiro em espécie ou em depósito, tá? Que é justamente, tá? A penhora, né, no passe em júdi. Títulos de dívida pública, tá, dos estados, da União, dos estados, do Distrito Federal, títulos de valores mobiliários, aí que vem veículos, imóveis, bem móveis, semoventes, navios, enfim, tá? Então vem trazendo aqui uma gama de possibilidades de prioridade. Até para dizer para nós que esses bens, quais eles são mais, eles têm uma alta liquidez, entendeu? Eles, assim, uma forma fácil de satisfação. Então, eles colocam numa ordem de não ser a baixa liquidez com relação a eles. Tudo bem, pessoal? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os documentos da penhora e o registro da penhora em um outro vídeo aí, para não ficar tão volumoso esse primeiro momento, tá bom? Bons estudos para vocês!